Olá, graça e paz. Eu gostaria de nessa noite compartilharmos algo de Deus para que nós possamos ter uma noite muito abençoada e toda a nossa vida, né? Porque nós já somos abençoados. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Se nós cremos assim, assim será. Porque Deus diz que tudo é pela fé. Então, nós temos que crermos naquilo que nós queremos para nós. O nosso tema de hoje, nós vamos estar falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é algo que todos nós queremos herdar esse reino de Deus. E para isso, nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite, através da tua santa palavra, essa palavra maravilhosa que vai nos direcionar, né, ao reino de Deus. Diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra está lá no livro de Mateus, capítulo 3, verso 2. E no 5, verso 3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre de espírito, são expressões que às vezes a gente não conhece e a gente gera para a gente uma interrogação, né? Mas nós vamos caminharmos aqui pela palavra que a gente vai entender realmente, né, o significado de sermos pobres de espírito. No livro de Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 7, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas iniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilha! Nós estamos ouvindo Deus falarmos conosco através dessa palavra a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é filho do Deus Altíssimo, né? Se a gente é filho, a gente tem algo bem, né, forte ligado a esse Pai, ao nosso Pai. Então, às vezes, pelo Pai da gente, dependendo do poderio, né, que Ele tem, a gente quer também, né, se apoderar daquilo ali. Mas Jesus, Ele foi enviado pelo Pai, por Deus, nosso Pai também, com um propósito, né? Para que Ele estabelecesse o reino de Deus. E para isso,
como bem no início nós falamos aqui, que bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para você herdar o reino dos céus, estabelecer o reino dos céus, você precisa de ser uma pessoa pobre de espírito. Não quer dizer pobreza na palavra, na expressão, né, de ser a pessoa. Não é isso. É você ser uma pessoa humilde, vamos dizer assim, né? E Jesus foi essa pessoa humilde. Ele se humilhou. E a gente costuma falar, os humilhados serão exaltados. Porque Jesus tinha que passar por esse processo para que pudesse chegar a realizar esse plano, esse projeto de Deus. Ele poderia querer ser alguém, se aparecer, querer renome, querer algo assim, mas não. Ele simplesmente se humilhou. Ele se humilhou. Ele, em semelhança de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele fez tudo conforme Deus havia determinado. Ele foi obediente ao Pai. E assim ele chegou aonde deveria chegar. Porque era necessário ele ser o que ele foi, fazer o que ele fez para chegar onde ele chegou. Porque ele não fez isso por nada, para se aparecer, para ser. Ele fez isso por amor à humanidade, para que resgatasse o pecado, aniquilasse o pecado da humanidade. E era necessário que ele fizesse como ele fez. Foi humilhado, como Jesus foi humilhado. Mas veja, quem foi Jesus? O que Jesus fez? E quem é Jesus hoje? Aonde Jesus passou? Por onde Jesus passou? Pela morte da cruz. E hoje, Jesus se encontra à destra do Deus Todo-Poderoso no trono. E, devido a ele se tornar pobre de espírito, se humilhar diante de todos, ele se humilhou. Ele foi crucificado naquela cruz, no madeiro, para que hoje nós herdasse o reino de Deus. Jesus fez isso por amor a cada um de nós. Jesus fez isso. E hoje nós herdamos o reino de Deus, porque Jesus nos amou e ele se humilhou para que hoje nós herdássemos esse reino. Mas Jesus recebeu o galardão dele. Ele recebeu, porque Deus, nada que você faz para Deus, você faz em vão. Não faz em vão. Mas Jesus não fez pensando em receber nada em troca. Ele fez para salvar uma humanidade toda, por amor. Mas aonde Jesus se encontra hoje? O que Deus deu para ele? O nome de Jesus. Todos confessam o nome de Jesus. Todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrarão diante
no nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, digno Deus Todo-Poderoso, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Senhor, aleluia. Encontrei estes resultados. Glorificado seja o nome santo do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Nós te glorificamos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Senhor. Maravilhoso és tu, Deus. E nós, que deveremos fazer para herdar esse reino? Deus nos fala através da tua santa palavra também sobre o que Deus nos orienta aqui. Ele fala-nos através da carne e do espírito. Nós somos carne, mas dentro dessa carne aqui tem o espírito que Deus nos deu. Por quê? É toda o processo que Jesus fez, a obra que ele fez, e Deus, depois que Jesus ressuscitou, que voltou para o Pai, sentou à destra do Deus Todo-Poderoso, ele enviou o Espírito para habitar dentro de nós, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. O templo deles somos nós. E como ele é espírito, no céu não entra carne. No céu só entra espírito. Só tem espírito. Todos são espírito. Você nunca viu Deus, mas você sabe que Deus existe. Então você crê pela fé. Lá existem os anjos, existem os querubins, os serafim, mas todos são espírito. E Deus, Jesus foi para nos enviar o Espírito, para nos preparar, porque quando nós partirmos dessa terra aqui, que daqui nós não somos, nós estamos aqui peregrinando, vamos voltar para onde esse Espírito vai voltar, da onde ele veio. E para isso Deus tem que nos preparar. E ele enviou ele está dentro de nós aqui nessa terra, para que nós possamos semear no espírito e não na carne. É um trabalho que nós temos que fazer. Deus nos ensina e nós fazemos pela fé. Não é por obras, é pela fé. Mas Deus nos fala como nós fazemos para alimentarmos o nosso espírito. Que o espírito e a carne, os dois se cogitam. É uma briga travada que existe entre a carne e o espírito. Não é fácil, mas é possível? Sim, é possível. Como diz, nada é impossível para Deus. Nós precisamos conhecermos, como proceder diante de tudo isso, para que nós possamos herdarmos o reino de Deus, o reino dos céus. E para isso, nós devemos conhecer através daquilo que Deus tem nos ensinado através das tuas santas palavras. Deus nos diz no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, porque se tornam a
edificar aquilo que destruiu. Constitui-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Isso é Deus que está nos orientando através da tua santa palavra, para que nós possamos conhecer realmente como devemos caminhar para herdar o reino de Deus. E ele disse mais: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, é diferente. No Antigo Pacto, no Antigo Testamento, aquele povo lá, eles viviam pela lei e eles procuravam segui-la rigidamente, só que não conseguiram. E por isso Deus criou a nova aliança, que foi através de Jesus Cristo, para que nós vivêssemos pela fé. Então, através disso, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso foi ele se humilhando para estabelecer o reino de Deus. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Tá vendo como que é? Então Jesus veio e fez toda essa obra e entregou, né? Está consumado, Pai. Esse povo aí, eles não são mais malditos. Eu se fiz maldito, eu me humilhei, me fiz maldito para que eles hoje fossem benditos, para que eles hoje fossem salvos, para que eles hoje fossem libertados daquela maldição. Eu me fiz maldito. Mas nós precisamos tirar essa lei do nosso caminho, porque hoje muitos ainda estão seguindo, estão ensinando e você continua nesse. Então, fique sabendo, se você continuar, você está anulando aquela obra que Jesus fez, a obra redentora da cruz do Calvário. Ele se fez maldito, pendurado naquela madeira, para que hoje nós fôssemos benditos. Nós temos que conhecer e crer nessa obra e vivermos ela. Porque Deus diz também na tua santa palavra sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Como nós já dissemos agora há pouco, que no céu não vai entrar carne, vai entrar Espírito. Esse Espírito que está aqui dentro de nós, né? E Deus diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vendo como é? Jesus se fez maldito, não precisa mais fazer mais nada. Ele já fez, já está consumado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais
vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É Deus que está falando conosco. Deus está nos ensinando como nós devemos proceder. Agora ele disse, como nós já dissemos, que Jesus se fez maldito para anular tudo aquilo da lei, para nós não viver mais pela carne, mas pelo Espírito. Aí ele nos diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram-se a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então são esses. Aí por aí você dá para entender o que é necessário para nós herdarmos o reino de Deus. Você não tem que praticar essas coisas aqui da carne. Você tem que praticar os frutos do Espírito. Para ser mais sincero, mais direto, Deus diz assim: tudo que o homem plantar, ele ceifará. Se eu plantar na carne, que são esses frutos aqui, eu vou colher. Se eu plantar no Espírito, eu vou colher os frutos do Espírito. Vou dar um exemplo aqui. Você vai plantar uma sementezinha lá na sua horta. Vamos dizer, você fez uma horta e vai plantar a semente. Eu vou plantar uma alface porque eu gosto de alface. Aí você vai lá e planta o alface. Aí você fala, você vai colher alface? Você fala assim, não, eu vou plantar coentro. Ótimo, maravilha, é delicioso, você vai colher coentro. É simples assim. Tudo que o homem semear, o homem vai colher. Se você semeia na carne, vai colher coisas da carne, que são aqueles frutos que nós acabamos de falar. Idolatria, feitiçaria, glutanaria. Então são esses os frutos que você vai colher. Mas se você semear no Espírito, você vai colher os frutos do Espírito. É simples assim. Você vai colher amor. Então, Deus nos ensina para herdar o reino de Deus, como Ele disse, se você semear na carne, você não herdará o reino de Deus, mas se você semear no Espírito, você vai colher os frutos do Espírito, que é o que Deus quer que cada um de nós vivamos, porque Ele diz, eu procuro os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que nós possamos meditar sobre essa palavra, que nós possamos meditar naquilo que Deus fez, no que Jesus se tornou aqui, quando Ele esteve aqui em carne, que hoje Ele está nos céus. Lá foi preparar morada para nós, lá no reino dEle, lá nos céus. Então nós não vamos querer ficar de fora, todos nós queremos, mas nós precisamos, não é por obra, mas nós precisamos de ter atitudes conforme o Espírito deseja, não conforme a carne deseja. Há uma briga travada, mas nós somos, o Espírito é mais forte. Se você quiser, você consegue, porque eu posso dizer que eu consegui. Não é fácil? Não, não é fácil, mas é possível e depois é muito maravilhoso você
chegar à lei do desapego. Você abraçar Jesus, você abraçar Deus, você abraçar o Espírito Santo, você abraçar o reino de Deus, que é o sonho de todos nós. Mas é preciso eu andar no caminho, e o caminho é esse que Deus está falando conosco nessa noite, amém, glória a Deus. Então vamos andar neste caminho, vamos fortalecer o nosso espírito, vamos semear a sementezinha que vai fortalecer o nosso espírito, que é amor, que é mansidão, longanimidade. Vamos fazer isso, porque Deus se agrada. Jesus fez isso, ele se humilhou, ele se fez de escravo, ele fez tudo que você pensar que Jesus sofreu, padeceu, ele por amor. Isso é amor. Então vamos fazer, nós somos capazes, com o Espírito dentro de nós somos capazes de fazer tudo isso, amém? Glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu te glorifico nessa noite com meu coração cheio de alegria, Senhor, porque o Senhor falou tremendamente comigo. O Senhor está falando para milhares e milhares de vidas que está ansioso, Senhor, com muito desejo, Senhor, de herdar o teu reino, ó Pai. Oh, glorioso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Senhor, nós sabemos que se nós colocarmos, Senhor, o nosso coração, se nós semearmos, Senhor, a semente que vai fortalecer o Espírito, ó Deus, a carne não vai reinar, porque o teu Espírito é que reina, ó Pai. Oh Deus poderoso, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, eu te adoro na beleza da tua santidade, aleluias. Oh Deus, que neste momento, Senhor, as pessoas que ouvirem, Senhor, esta palavra, que elas possam, Senhor, verdadeiramente se alegrar na tua santa presença, que elas podem, Senhor, verdadeiramente andar no caminho que é Jesus, porque o Senhor diz que todo joelho se dobrará diante dele, no céu, na terra, debaixo da terra, Senhor, toda língua confessará Ele como Senhor das nossas vidas e nosso Salvador. Glorificado seja o teu santo nome, ó Deus. Eu te louvo nesta noite. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és forte em mim, assim é, assim será, Senhor, porque o Senhor é o único que pode, Senhor, é o Senhor que tem todas as coisas. Por isso eu sou grata, Senhor, por tudo, sou grata por ser Tua filha e Tua herdeira e co-herdeira de Cristo, que assim seja para milhares e milhares de vidas, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, que querem ter e vão ter um encontro contigo, porque o Senhor nos escolheu e nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus, aleluia.